Ele só está podando a criatividade das pessoas, ele só está sufocando as pessoas, ele está tirando a autonomia das pessoas de trabalhar, de realizar as atividades, certo? E acaba conturbando completamente o ambiente. As pessoas acabam vendo ele como aquele líder que a gente já viu, que é o líder autocrático, que é aquele líder que quer mandar em tudo, que tudo tem que ser feito do jeito dele. Isso é um erro muito grave. Essa pessoa acaba passando por uma pessoa arrogante. Ah lá, acabou de ser promovido, só ele sabe como fazer as coisas e ele é arrogante. Acabou de se tornar arrogante. Você não era assim, hein? E aí, líderes, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Que bom. Márcio Castelar aqui para falar mais um pouquinho sobre liderança com você hoje. Bom, o nosso tema de hoje são os erros que os líderes novatos costumam cometer, certo? Bom, um líder novato normalmente costuma cometer erros básicos, tá? Então, um dos primeiros erros que o líder novato vai cometer é querer chamar toda a responsabilidade da equipe inteira para si. Ele vai tentar controlar todos os detalhes de cada tarefa, de cada membro da equipe. Por quê? Isso é muito simples, porque se um líder novato, consequentemente, pode ter sido promovido por ter sido um bom técnico, ter um histórico técnico louvável, foi um exemplo de técnico. Então, agora que ele passou para a liderança, automaticamente, intuitivamente, ele acredita que todos devem entregar assim como ele entregava. E isso nem sempre é verdade, tá? Ninguém tem a história desse líder, ninguém sabe, ninguém passou pelos problemas que ele passou. Então, quando ele começa a entender que as pessoas são diferentes e as pessoas trabalham diferente do que ele trabalhava, ele começa a querer sufocar as pessoas. Ele começa a podar a criatividade das pessoas. Não, é do jeito que eu fazia que é o jeito certo, da forma como eu executava as atividades é que é certa. Então você tem que fazer igualzinho eu fazia. E isso não é bem assim, certo? Então isso é um erro muito grave. É o que nós chamamos de microgerenciamento. Ele não deixa as pessoas trabalhar, certo? Isso é uma falha gravíssima e é inconsciente desse líder. Ele acha que fazendo assim ele está até ensinando as pessoas a como fazer, o que não é bem verdade. Ele não está ensinando ninguém, ele só está podando a criatividade das pessoas, ele só está sufocando as pessoas, ele está tirando a autonomia das pessoas de trabalhar, de realizar as atividades, certo? E acaba conturbando completamente o ambiente. As pessoas acabam vendo ele como aquele líder que a gente já viu, que é o líder autocrático, que é aquele líder que quer mandar em tudo, que tudo tem que ser feito do jeito dele. E nós sabemos que não é bem assim, ninguém gosta de trabalhar dessa forma. Isso é um erro muito grave e essa pessoa acaba passando por uma pessoa arrogante. Ah lá, acabou de ser promovido, só ele sabe como fazer as coisas e ele é arrogante. Acabou de se tornar arrogante. Você não era assim, hein? Você era melhor do que isso. Não é assim que as pessoas dizem? Agora subiu num degrauzinho aí e já está achando que é o bambambam. Bam, bam. E não é. A pessoa simplesmente ela é insegura. Ela está insegura ainda na liderança dela. Então, ela, com esse microgerenciamento, que é querer gerenciar as micro atividades das pessoas, tintim por tintim, dizer como deve ser feito, não é legal. Isso não é saudável para a equipe. Um outro erro muito grave cometido por líderes novatos é que falta uma comunicação clara. A pessoa não consegue passar quais são as expectativas dela ou quais são as expectativas da empresa para com a equipe, e aí acaba complicando o resultado, na entrega. Por quê? Porque ele causa mal entendidos. As pessoas não sabem para onde ir, o que fazer ou como fazer, não sabem
para que direção ir, não é? As pessoas ficam confusas e aí acabam fazendo aquela comparação ruim para esse líder. Ah, mas o outro líder, todo mundo estava ciente. Com o outro líder que nós tínhamos, as coisas eram muito mais claras. E esse novato, esse líder novo, só está confuso, dele mesmo não sabe como comunicar para a equipe. Falta para ele essas habilidades de comunicação. Ele ainda não aprendeu que a melhor habilidade que existe de comunicação é ser sincero. Olha pessoal, isso é assim, assim e assado. Olha pessoal, eu não sei sobre isso. Vou procurar me informar e passo para vocês assim que eu souber. Falta essa comunicação clara, falta essa comunicação assertiva de parte desse líder novato. Então por isso que é importante, a primeira coisa, é primordial ele já começar a cuidar da comunicação. Normalmente eu sei que quando um líder passa e é promovido, passa a ser líder, quando um técnico passa a ser líder, é promovido para liderança, em alguns casos ele já leva consigo as características de comunicação que ele tinha quando ele era ainda do meio dos técnicos ali. Então muita coisa ele já sabe, mas quando ele sobe um degrau acaba acontecendo um bloqueio, porque agora ele é obrigado a falar de maneira oficial. Tudo o que ele disser é como se a empresa estivesse dizendo. Agora ele é líder, agora ele é um representante da empresa, não é mesmo? Então ele começa a se bloquear. Mais tarde, depois ele começa a se bloquear porque ele não sabe como, ele ainda não sabe o peso da sua comunicação. A sua comunicação tem que ser assertiva, você tem que ter uma comunicação clara, líder. Senão você acaba colocando todo o seu trabalho a perder. A comunicação é a base de tudo, tá? Um outro erro gravíssimo cometido por líderes novatos, que vem a ser: não delega tarefas. É como se fosse o microgerenciamento que a gente falou anteriormente. Mas não, ele quer abraçar tudo, ele quer fazer tudo sozinho. Por quê? Porque ele não confia na equipe. E aí ele leva as pessoas ao esgotamento, ele leva as pessoas à ineficiência, certo? Isso torna a equipe ineficiente. Por quê? Porque só o estrelinha sabe fazer, porque só o bonitão é que consegue resolver os problemas. E nós sabemos que não é assim, que não deve ser assim. O líder deve saber delegar tarefas. Delegar tarefas, como muito se diz por aí, não é delargar. Delargar é quando você passa uma tarefa, você confia que a pessoa é capaz de fazer e fim de papo. Mas um líder novato, ele tem que saber delegar, ele tem que saber quais são as capacidades das pessoas. Se essa pessoa vai ser capaz de realmente resolver os problemas, se essa pessoa vai ser capaz de realmente executar as tarefas com exatidão, com excelência. E só a partir daí é que ele vai fazer um acompanhamento próximo. E sim, aí ele vai se tornar um líder com características de líder coach, que vai treinar essa pessoa para executar essa tarefa cada vez mais precisão, com cada vez mais excelência, certo? Então esse é o processo, é o princípio de delegar tarefa. Não é muito complicado não, mas é necessário que se faça da maneira correta, tá legal? Um outro problema que o líder novato não tem, ele não sabe como evitar conflitos. E do que não é, a gente já teve aqui uma aula exclusiva sobre conflitos e muitas vezes ele ignora o conflito ou ele se abstém do conflito, ele não quer se envolver no conflito com medo de se expor, com medo de demonstrar autoridade, porque ele não sabe ainda, ele não se firmou na liderança dele o suficiente para demonstrar autoridade e falar: esse tipo de comportamento eu não admito aqui na minha equipe. Tem que ser assim. Um líder, e aí já não estou falando mais do novato, qualquer líder que seja, tem que saber se impor e enfrentar os conflitos de uma maneira direta, de uma maneira que vai ser construtiva para a equipe. Nós temos lá o passo a passo de como evitar e de como fazer esse gerenciamento de conflito de maneira
saudável. Porque se está havendo um conflito, está havendo um conflito, por exemplo, entre duas pessoas. Mas tem que ser saudável para os três. Para quem está conflitando e para o líder. O líder tem que sair fortalecido quando surge um conflito. Tem que saber sair fortalecido, certo? Todo líder que se preza, ele evita o conflito, ele chega antes. Por quê? Porque ele aprendeu lá na teoria DISC que se ele colocar o fulano muito próximo do Beltrano, o conflito é iminente. Então ele vai saber como lidar com essa situação, tá? Outro erro clássico de um líder novato: não aplica feedback. Por quê? Porque não sabe, porque não conhece, porque nunca recebeu um feedback. O feedback, apesar de estar sendo tão discutido amplamente há algum tempo atrás, ainda em algumas empresas ou em alguns modelos de gestão, ainda não é utilizado da maneira como deveria. E o feedback, para quem sabe um pouco sobre isso, nada mais é do que uma conversa brutalmente honesta com o seu liderado, realizada de uma maneira metódica. Existe um método que vai te levar a dar esse feedback assertivo no seu liderado. E essa é uma ferramenta essencial para qualquer líder que se preze. Todo líder tem que ter o conhecimento, tem que ter a vivência, a autoridade de poder chamar um liderado para poder aplicar um feedback. Tanto o feedback positivo, que é quando nós elogiamos um comportamento de uma pessoa, para que ela continue com esse comportamento e se torne exemplo desse comportamento para os demais, tanto quanto o feedback de desenvolvimento, que é quando nós queremos fazer com que a pessoa não continue com esse comportamento, corrija esse comportamento e melhore cada vez mais o seu desenvolvimento na equipe. Então o líder tem que estar sempre atento a esses dois momentos dos seus liderados, para poder dar um feedback assertivo de positivo e um feedback assertivo também de desenvolvimento, tá certo? Então o que nós fazemos, pessoal? Olha, se você tem alguma dúvida, se você ainda tem alguma alguma pendência, alguma coisa que você ainda não consegue fazer esse feedback, acesse o site www.onovolíder.com. Lá tem um e-book gratuito escrito por mim. Nesse e-book você vai descobrir como dar um feedback assertivo para qualquer liderado, para qualquer amigo seu, para quem quer que seja, certo? Esse e-book está lá, é de graça, é só pegar, ler. É verdade que me pediram um e-book, eu escrevi quase que um livro a respeito do feedback, contando minhas experiências, contando como foi que eu descobri essa ferramenta lá atrás e contando como eu usei essa ferramenta de forma assertiva, de forma estruturada. Porque eu costumo dizer que o feedback é como se fosse uma marreta. A marreta, se você souber usá-la, ela vai endireitar aquilo que não estava tão bom. Mas se você não souber usá-la, você vai acabar quebrando aquilo que era bom, certo? Ou você conserta ou você quebra. Se você souber usar, você conserta. Se você não souber usar, você vai acabar estragando ainda mais a situação. Então, antes de aplicar, procure conhecimento, procure se desenvolver nessa arte de dar feedback, vamos dizer assim, né? Não preciso dizer, por favor, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, já deixa aí o seu joinha, deixa o seu comentário, compartilhe com quem você acha que precisa ouvir esse tipo de conteúdo, para quem vai ser importante esse tipo de conteúdo, certo? Faça lá tudo o que o Whindersson mandou. Se deu certo com ele, muito provavelmente vai dar certo com a gente aqui também. E a gente vai conseguir alcançar mais e mais pessoas. Por quê? Porque o objetivo desse trabalho é desenvolver os líderes para que ninguém precise sofrer para trabalhar. Ninguém precisa sofrer para trabalhar. Se você é líder e souber usar as ferramentas, souber usar as técnicas, consequentemente a sua equipe vai ser uma equipe saudável, vai ser uma equipe que vai entregar os resultados de uma forma
positiva, de uma forma legal, que você não precise ficar tendo conflito com as pessoas, impondo nada. E aí todo mundo vai trabalhar num ambiente saudável. Pelo menos se a gente conseguir mudar aqui pequenas parcelas, pequenas equipes, o resultado vai ser grande. Tá legal? Agora me fala uma coisa, o que você está esperando para se inscrever, para buscar conhecimento sobre liderança? Saiba que esse conhecimento sobre liderança você pode usar em qualquer lugar que você vai. Isso vai ser uma coisa que vai estar em você. Todos esses conhecimentos que a gente procura difundir aqui e passar para você, aonde quer que você vá, para cada empresa que você vier a trabalhar, você vai aplicar isso. Ai, Márcio, mas na empresa que eu estou hoje, não se usa feedback, não se usa essas técnicas de liderança que você mostra. Tudo bem, seja você então o primeiro a fazer isso. Aprenda como fazer e faça. Demonstre para a sua empresa, por menor que ela seja, demonstre para o seu gestor que sim, você é um líder profissional, você é um líder que sabe o que está fazendo, que você não é aquele Zé Ruela que vai fazendo as coisas acontecendo, vai que nem um trator, um mamute puxando a equipe toda. Chega uma hora que você não vai aguentar mais. Vai chegar uma hora que você vai falar, meu Deus do céu, o que eu fui fazer quando eu assumi a liderança dessa equipe? E não deve ser assim. Se você está sofrendo para liderar, consequentemente, a sua equipe está sofrendo para trabalhar com você. E aí sofre todo mundo. E aí o ambiente vai água abaixo, certo? Então mostre para todo mundo que sim, você é capaz de fazer um excelente trabalho na liderança de uma equipe, certo? Isso não é pedir muito, isso não é desejar muito, mas isso é sim 100% treinável. Você não precisa sofrer, você não precisa passar pelo que eu passei ao longo de mais de 23 anos de liderança, até chegar a construir esse método, até entender que as coisas poderiam ser diferentes e fazer as coisas de uma maneira diferente e ter sucesso na sua liderança. Por quê? Porque agora existe um método estruturado capaz de abreviar esse caminho, capaz de encurtar esse caminho entre você e o sucesso da sua liderança. Está nas suas mãos, está muito fácil, está muito acessível para você, tá? Então basta que você entre lá no www.onovolider.com que você vai entender melhor do que eu estou falando. Lá tem uma aula completa de liderança gratuita. Basta você assistir. Está lá, disponível. Acessou, assistiu, ganhou. Já sai ganhando. Tá? Além do mais, para quem hoje adquiriu o método de liderança O Novo Líder, ganha também 4 sessões de mentoria online. Já está tudo incluso no pacote. Você vai conversar diretamente comigo. Você vai acessar diretamente quem está disposto a te ajudar nesse começo ou na sua liderança como um todo. Vamos responder suas dúvidas, vamos trocar ideias, vamos estudar juntos, vamos nos desenvolver juntos. Além do mais, tem 30 dias de garantia. Se você cair lá dentro e falar, não, isso aqui não é para mim, não gostei, achei que não serve para mim, tudo bem. Basta 2 botãozinhos lá e eu devolvo todo o seu dinheiro, todo o seu investimento, que não é muito, que não é todo, oh meu Deus, não é não, tá? Não é nem uma pizza por mês que você vai investir para melhorar, para alavancar a sua liderança, tá legal? Então, vamos lá, vamos voltar lá pro tema, né? Quais são os outros erros que o líder pode cometer? Um erro gravíssimo que o líder comete é não definir metas claras. Ele não consegue definir aquilo que ele espera da equipe. Se o líder não sabe dizer para as pessoas para onde ir, como é que funciona essa equipe? Essa equipe vai travar, essa equipe vai ficar que nem um monte de gente correndo para lá e para cá, apagando incêndio o dia inteiro, matando barata no canto, como a gente diz por aí, e não sabem para onde ir, não sabem o que fazer.
E quem tem que estar com o volante na mão para dar esse direcionamento, eu não gosto de falar as rédeas da situação, porque a rédea está implícito que na frente da rédea existe um animal irracional de 4 patas, o que não é o caso dos nossos liderados, absolutamente. Mas quem está com o volante, quem está com a direção da equipe na mão é o líder. Se ele não define metas, ninguém sabe para onde ir. E aí complica tudo. E aí ele acaba com a vida, o ambiente se torna um ambiente tóxico. Porque a cada minuto surge uma demanda nova e como é que funciona? Tá? Um outro erro que um líder comete, e esse é talvez um dos mais pesados que o líder pode cometer, ele toma decisões impulsivas. Ele toma decisões baseado em achismos. Ele condena ou absolve. Ele condena ou absolve. Ele condena ou não condena as pessoas baseado em achismos, tá? Ele toma decisões impulsivas. Ele ainda não está treinado emocionalmente para conseguir separar o que são decisões baseadas na emoção e o que são decisões tomadas baseadas na razão. Ele não consegue distinguir emoções da razão, o que para um líder já mais experiente é como estar no piloto automático. Esse líder mais experiente já sabe como decidir eticamente ou como decidir baseado nos compliances, por exemplo. Mas o processo de decisão é tema para uma outra aula que, aliás, já está no canal, certo? Um erro gravíssimo cometido por líderes iniciantes é que ele não busca uma mentoria, ele não busca conhecimento. Ele bate no peito, ele diz: eu já sou líder e não preciso mais ficar sabendo desse blá 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 de inteligência emocional, de técnicas de liderança. Ele não se desenvolve, ele não cresce na carreira como líder. A equipe dele vai ser uma equipe estagnada a partir do momento que um líder não busca conhecimento sobre liderança. A partir de agora, o que foi que te levou à liderança? Não foi um estudo aproximadamente de 4 ou 5 anos para se tornar um bom técnico? E aí você acha que agora isso basta para você? Por que não buscar estudo? Por que não buscar conhecimento para também ser agora um bom líder? Eu não entendo. Para ser um bom técnico, você ficou 4 anos fazendo um colégio técnico. E agora, para ser um bom líder, você acha que você é capaz de ser um bom líder. E não venha me dizer que você se espelha nos líderes do passado, você trabalhou com líderes muito bons e agora você se espelha nele. Esses líderes estão há 5, 10, 15, 20 anos atrás. Talvez a forma como eles lideravam, talvez não, muito provavelmente a forma com que eles lideravam não se encaixa nos padrões de hoje. Nós vivemos numa época em que as mudanças estão a cada dia mais rápidas. E aí você quer liderar como o cara lá liderava há 10 anos atrás, há 5 anos atrás? Veja bem, você está colocando a sua carreira em risco. Você está perdendo uma oportunidade valiosa de aprendizado e desenvolvimento apenas por soberba, apenas por achar que você já é líder, que agora você chegou aonde você queria chegar e que agora você não precisa mais se desenvolver. Tá legal, pessoal? Então esse foi o tema de hoje, os erros que os líderes costumam cometer que devem ser evitados. Para que sejam evitados, basta que você busque conhecimento sobre essa sua nova área de trabalho. Haja visto que ninguém volta a ser o que era antes. A partir do momento que você assumiu a liderança, o que é esperado de você é que você lidere, que você deixe de ser o técnico. Lógico que você não vai esquecer tudo que você já fez, mas você deixe de ser técnico para se tornar líder. E eu não estou falando de gestor preenchedor de planilhas e tudo mais, não. Estou falando de líder, para que você saiba e domine a arte de liderar pessoas. Então, busque esse conhecimento,
busque se desenvolver. Tá tudo aí na sua mão, a internet está aí para te ajudar a fazer isso, tá? E abreviar o seu caminho entre uma liderança que você pode estar cometendo erros involuntários e uma liderança saudável. É para isso que existem treinamentos de liderança, certo? Então, muito obrigado por ter aparecido aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora e fiquem bem. Tchau, tchau.